Vivemos hoje no século da produtividade. Muitas vezes, essa produtividade é acompanhada de uma necessidade de perfeição. Porém, quando você tenta entregar algo que não existe, como nesse caso a perfeição em si, acaba que as coisas elas não são realizadas. E muitas das vezes são empurradas com a barriga e a procrastinação ela se apresenta como uma válvula de escape nesse contexto. E você, já deixou de fazer coisas por se cobrar demais ou então por não achar que está preparado para executá-las? Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, a todos, muito bem-vindos para mais um episódio do Vida Cotidiana. Hoje o tema, com certeza, vai gerar algumas reflexões interessantes aí em todos vocês. O nosso tema hoje é melhor feito do que perfeito. Não quero dizer, através deste tema, que eu opto pela quantidade ao invés da qualidade, que é melhor termos performance no que se refere a números do que propriamente dito uma coisa bem feita. Não é nada disso definitivamente. O que eu quero dizer com melhor feito do que perfeito é no seguinte sentido. Muitas vezes estamos presos à questão da perfeição. Muitas pessoas, em entrevistas de emprego principalmente, falam que o ponto a desenvolver delas é a perfeição, como se isso de fato fosse algo muito maléfico, só que na realidade não é bem assim que funciona. Quando você quer fazer uma coisa de maneira perfeita, ou seja, quando você está inclinado a um perfeccionismo, você acaba deixando de fazer as coisas que têm que ser feitas. Por quê? Você fica tão preso àquela qualidade exagerada que acaba não entregando aquilo que você de fato tem que entregar. Portanto, quando eu digo que é melhor você fazer do que entregar algo de maneira perfeita, eu parto daquele pressuposto de que a perfeição ela é por definição, uma utopia. Não há a possibilidade lógica de algo chegar a tal perfeição. Existe o verbo aperfeiçoar, que ele, por definição, já está no infinitivo. Ou seja, você faz um procedimento, executa alguma ação, o que quer que seja, aquilo é passível de aperfeiçoamento. Ou seja, você pode melhorar aquela situação cada vez mais. É como se fosse uma cebola. Aí você tira uma camada, tem a outra para ser tirada e assim sucessivamente. A diferença é que a questão desse exemplo hipotético é que a cebola é finita, ao passo de que o aperfeiçoamento, ele, por definição, é infinito. Quando você busca uma perfeição, você acaba colocando algo imaginário, algo inatingível. E com isso, por ser inatingível de fato, você não vai conseguir chegar naquele resultado esperado. E quando você opta por melhor feito do que perfeito, você quer fazer aquilo que você se propõe a fazer dentro daquelas condições. Existem situações que há um padrão de qualidade, esse padrão é o considerado mínimo, e a partir do momento que você atinge esse padrão mínimo, é claro que quanto melhor a nível de qualidade for, mais interessante é, mas uma vez que você atinge esse padrão, você já está apto a entregar aquela tarefa, atividade que você colocou como objetivo principal. Então, a partir do momento que você foca em fazer o que tem que ser feito, esquecendo daqueles pormenores que podem ser aperfeiçoados ali naquele momento inicial de construção, a partir do momento que você tem essa noção de que você precisa de entregar aquele procedimento, aquela atividade, e deixa de lado essa situação utópica, você passa a ser uma pessoa mais produtiva, mais eficaz naquilo que você se dispõe a fazer. E não estou falando de maneira restrita ao âmbito profissional, de modo algum. É o que eu digo, ele realmente vale para todas as esferas, seja em termos pessoais, seja a parte de relacionamentos ou a parte de matéria, como também até mesmo na parte profissional mesmo. E também aqueles planos que a gente tem, os sonhos, objetivos e etc. Então é muito importante que a pessoa
a partir do momento em que ela se dispõe a fazer algo, ela coloque aquele padrão mínimo de qualidade que ela precisa de ter para entregar, e dentro daquele padrão mínimo, conforme o tempo que ela tem disponível para fazer aquilo, ela busque fazer o melhor ali, mas sem ficar presa naquela situação de que, pode melhorar mais, esse detalhezinho eu não gostei, eu poderia fazer um outro ajuste. Esse tipo de situação só faz com que você se perca ao longo do processo. Eu vou dar um exemplo claro. Às vezes, as pessoas elas esperam o momento ideal para fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, a pessoa ela tem o objetivo de fazer uma graduação e aí ela fica esperando, eu vou começar na data X, porque essa data vai ser o período ideal para mim. Eu vou estar bem financeiramente, vou estar bem com o tempo, então eu vou esperar. Ou seja, essa opção de aguardar que a pessoa teve, talvez não seja uma atitude inteligente, porque ela vai esperar passar um tempo e aquele tempo que ela está esperando, muitas das vezes ela não vai estar fazendo nada ali que de repente possa agregar valor para quando ela for de fato fazer aquilo que ela planejou, que nesse caso hipotético é a graduação. O mesmo é no sentido de poupar, investir dinheiro. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa, eu vou deixar para investir ano que vem, porque agora está muito em cima, eu preciso de fazer algumas compras a mais, aquela coisa toda. Eu não estou com o meu discurso falando que um planejamento não se faz necessário, não é útil. Não é isso que eu estou querendo dizer. O planejamento ele é sim importante, porém nele você tem que definir micrometas, porque o planejamento por si ele já está respaldado por uma meta maior. Mas não adianta nada querer subir um degrau lá do 5º degrau. Você tem que subir pelo primeiro, depois pelo segundo e assim sucessivamente. Portanto, o planejamento ele se faz eficaz neste contexto, mas é importante que você tenha os pés no chão a ponto de saber que você quer esperar, mas no sentido estratégico da coisa, ou você vai esperar simplesmente por fato de procrastinação. A partir do momento que você define a diferença entre planejar-se de maneira sábia e consistente de procrastinar, você já tem uma visão melhor e você já vai estar a passos mais próximo de atingir aquele seu objetivo. Então, é melhor feito sim do que o perfeito neste sentido, de você simplesmente saber o momento de agir e não esperar desperdiçar tempo, porque a partir do momento que você fica pensando demais, você acaba deixando várias oportunidades de lado. E essas oportunidades, o tempo que foi desperdiçado na ausência de colocar a mão na massa, realmente você não consegue recuperar posteriormente. A pior sensação de que há no ser humano que tem um plano, tem um objetivo, uma meta, um sonho, é exatamente esse do tempo perdido. E voltando ao exemplo da graduação, se a pessoa ela quer, por exemplo, 2023, vou começar a minha graduação, de repente, de filosofia. Se a pessoa ela tem esse objetivo, mas esses 2 anos, levando em consideração o 2022 e o final de 2021, se ela não for fazer nada, ela simplesmente está colocando esse prazo lá na frente, à toa, sem nenhum critério específico que realmente vá deixar mais grandioso esse tempo de espera, então é um tempo que ela está amassando e jogando na lata de lixo. Por isso que é importante ter sabedoria neste ponto, né? Ter um planejamento, porém esperar somente se houver motivos maiores, e não aqueles motivos que a gente cria, porque convenhamos, nós seres humanos somos procrastinadores por natureza. É aquele velho empurrar com a barriga. Ainda que a pessoa tenha uma barriga sarada, sem saliências, ela acaba empurrando mesmo assim. Então isso é terrível. É importantíssimo que você tenha o discernimento de saber esperar quando necessário de fato, daquele momento que você tem que agir por agir. Então é importante ter essa reflexão justamente para não desperdiçar tempo nesse sentido. Por isso eu convido você a fazer a seguinte pergunta a si mesmo. Eu estou sendo perfeccionista? Eu estou planejando, mas sem nenhum motivo para esperar, para começar de fato a mexer os pauzinhos, para atacar? Ou estou realmente me planejando,
mas o tempo que eu ainda não estou executando, eu estou trabalhando para que o momento da execução seja o melhor possível. Então faça essa pergunta, porque com certeza você se surpreenderá e, consequentemente, conseguirá traçar melhores planejamentos com melhores ações qualitativas. É melhor feito, de fato, do que essa perfeição que nunca irá existir. E você, o que acha sobre esse assunto? Quero te fazer um convite. Coloque a sua opinião aí no campo de comentários e dizendo o que você acha, contando alguma experiência. Quero muito ter essa interação com você. Então, faz esse favor. E se você gostou, não se esqueça de dar aquele joinha, porque fortalece aí o vídeo e o canal, ok? É sobre isso. Um forte abraço para vocês e até breve.